Uma boa tarde. Começamos agora o programa Simara Ellery da sua TV Camaçari, né? A nossa Camaçari TV. E com muita alegria, terminando mais uma semana. E quero dizer para vocês que nós estamos a postos. E digo mais, começo o programa hoje fazendo uma denúncia. A TV Litorânea comunica aos assinantes que no dia 13 de setembro, ontem, quinta-feira, né? Que as seguintes localidades: Alto da Cruz, Gleba A, Gravatá, Ficandões, Parque Satélite e Triângulo ficaram sem sinal da programação, principalmente até o programa Simara Ellery, inclusive, né? Lógico, da Camaçari TV. E o motivo foi que a empresa que está realizando obras na Radial C fez a retirada de um dos postes e danificou os cabos que transmitem a nossa programação. A Secretaria de Obras de Camaçari deveria ter informado a TV Litorânea, que seria feita a retirada deste poste, assim como foi. Comunicado à Coelba, a GVT, entre outras, para que a mesma tomasse as providências cabíveis para não afetar os assinantes. Assim que o ocorrido chegou ao nosso conhecimento, foram tomadas as providências para que o problema fosse solucionado. Por isso nós pedimos desculpas pelo transtorno. Eu peço desculpa por você não poder ter visto, assistido a programação de ontem no nosso canal Camaçari TV. Pergunto aqui para os estúdios se foi restabelecido tudo isso, né? Mas erraram. Não deveriam agir assim. Prejudicaram você que é assinante. Prejudicaram o nosso trabalho. Não vou colocar como tendo sido um problema político, porque eu quero crer que esta campanha política está, graças a Deus, até mais tranquila do que já foram a outras campanhas aqui em Camaçari. Mas eu mostro tudo. Vamos supor que mude, vai mudar agora Caetano. Quem assumir a prefeitura vai ser observado por nós. Você, ouvinte, vai poder se queixar, a nossa equipe vai lá e vai denunciar. Nós estamos a serviço de vocês. O meu programa não recebe dinheiro de Luiz Caetano. Não recebe dinheiro de nenhum dos candidatos a prefeito. Nem nunca recebeu. Estou tranquila, independente, fazendo a minha programação. Será, sim, poderá vir a ser um canal em que vocês veem que eu tirei até as propagandas da minha programação. Vai aí para poder ter mais tempo para conversar com vocês. Bom, nós sabemos de todas essas coisas e realmente a gente se aborrece quando vê o desrespeito com que se trabalha aqui na cidade. Quer dizer, teve essa obra na Radial C, retiraram um poste, danificou os cabos que transmitem a nossa programação. Quando você tira, você tem que avisar. Você diz, olha, comunicamos que a rua tal, o bairro tal, estará sem luz elétrica, né, sem luz, até tal dias, até tal hora. Sem fornecimento. Bom, então, é o que nós temos que dizer para vocês com relação a tudo isso. Estamos até passando por um problema, entrando no ar, saindo do ar, entrando no ar, saindo do ar, mas vamos em frente. Eu tenho umas frases para vocês
que ontem eu também me dei o trabalho, ontem quem fez a programação, eu não estive aqui na programação, achei até bom, porque eu tinha umas notícias que eu tinha recebido e eu realmente iria falar muita coisa e que depois achei que eu devo ter um pouquinho mais de calma para até não acirrar os ânimos políticos. Mas aí voltei-me para o mensalão. A ministra Carmen Lúcia, que nós temos a fotografia da ministra Carmen Lúcia, durante um voto marcante no julgamento do mensalão, ela disse o seguinte ontem: o dinheiro é para o crime o que o sangue é para a veia. Se não circular com volume, não temos esquemas criminosos como esses. É preciso que haja instituições financeiras que se prestem a situações como essa para irrigar o sistema todo. Então, se não tivesse o Banco Rural, se não tivesse o esquema do Marcos Valério, envolvido com determinados políticos, que vamos deixar o julgamento chegar, e de acordo com a condenação, aí a gente pode, na hora que vem fazendo o comentário dele, dizer o nome de todos eles. Mas nós sabemos que o Marcos Valério não teria todo este sangue se não tivesse vindo todo aquele conforto lá do alto, né? Lá do alto. Vai se pegar deputado, ministro, mas tem gente acima, bem acima. Ao final do julgamento, uma funcionária de nome Geisa, do banco, ela, ligado a essa parte da publicação, ela diz o seguinte, o que é a frase que nós temos, não dela, mas do ministro Marcos Aurélio: prevaleceu o entendimento de que não há provas de que ela soubesse da origem ilícita das verbas, quer dizer, de que a Geisa não tivesse provas contra ela. E aí, essa moça, que é a Geisa, e então o ministro Marco Aurélio votou pela condenação, coisa que o Lewandowski não fez, coisa que o Toffoli não fez. E vejam, ele disse o seguinte, o Marco Aurélio Melo: com meus 66 anos, não posso acreditar em Papai Noel. Justificou-se, porque para Marcos Valério foi um mentor, para Marco Aurélio, o Marcos Valério foi um mentor intelectual dos crimes. O mentor intelectual dos crimes foi esse carequinha que está aí, esse. Deixou o cabelo crescer, mas é ele mesmo. E que a Geisa, a executora, a autora material da lavagem de dinheiro, e foi absolvida. A relação entre Valério, o Marcos Valério, e a Geisa, o ministro Aurélio Melo disse que faz lembrar a máfia italiana. Primeiro pelas menções, como ele diz, a encomendas e pacotes, palavra dele, de dinheiro. E segundo, pela confiança que o idealizador dos crimes devotava à executora. Ela era de toda a confiança dele, sim. E ela sabia tanto que não estava fazendo as coisas certas, que eram colocadas numa mala e era distribuída dentro de hotel. Por que era distribuído dentro de hotel? Então tem alguma coisa errada. As pessoas entravam como se fossem se hospedar no hotel e iam até lá a ela e recebiam o dinheiro. E o ministro Luiz Fux, que também voltou pela condenação, interveio. Fez uma alusão jocosa ao voto do colega Dias Toffoli, que absolvera a Geisa. A funcionária de Valério costumava encerrar suas mensagens eletrônicas enviando abraços e beijos aos destinatários do Banco Rural. Ao absolvê-la, o ministro Toffoli, que é o mais novo dentre todos os ministros, evocara uma passagem bíblica. Ele disse que só conheço uma pessoa condenada por um beijo, que foi Jesus Cristo. O fato de mandar beijo não é motivo para condenar. Aí o ministro Fux
disse que só mesmo uma pessoa de bom coração, como o ministro Toffoli, enxergaria inocência nesse beijo. Se mandou um beijo, foi o beijo da morte, como na máfia, que quando os mafiosos davam um beijo na pessoa, ela está mandando também, como Judas, né? Estava mostrando que aquele iria ser morto. Então, foram as frases que temos aí. E, gente, o dinheiro, esses 650 mil, foi distribuído aos beneficiários do mensalão em quartos de hotel. É incrível a coisa. 650 mil reais. E o ministro Aires Brito não se conteve. Parodiou até Einstein. Poderíamos dizer, como ele falou, o universo e a esperteza humana não têm limites. Sobre a primeira assertiva, eu tenho dúvida. Pois é. A esperteza humana não tem limites. E quanto ao universo, o ministro chega a dizer que tem até dúvidas. Mas aí é que estão as coisas que a esperteza, o tamanho do universo, né? É o infinito. E a esperteza humana também não tem limites. Vocês veem que essa moça, ela chegou, inclusive, a defesa dela, conseguiu inocentá-la, usou uma palavra, que a defesa dela disse assim, ela era uma maquetrefe, era uma funcionáriazinha. Se um ministro tivesse chamado essa moça de maquetrefe, ia todo mundo dizer que o código de ética deveria expulsá-lo daquela função. Mas os advogados dela chamaram-na de maquetrefe. Então, é isso aí. Bom, pular para São Paulo, rapidamente. A posse da senadora Marta Suplicy no cargo de ministra da Cultura representou uma espécie de pagamento à vista ou antecipado pelo apoio dela ao candidato petista à Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad. Fernando Haddad conseguiu dar uma boa subida agora, né, lá em São Paulo, e depois nós vamos, até se der tempo de falar sobre isso. É dessa maneira que sua posse, a posse de Marta Suplicy, tem sido mencionada nos altos escalões dos partidos dos trabalhadores. Ela não aceitou negociar espaço na prefeitura somente no caso de Haddad vencer a disputa. Se Haddad vencer a disputa, você terá tantas secretarias. Ela não quis. Ela disse, eu quero ser ministra agora, porque depois, se Haddad não ganha, ela não tem as secretarias. E agora ela quer a fatura dela paga. Porque aí seria aquele escândalo, né, de Dilma ter que tirá-la do ministério. Aí ela já estaria dentro, né? Então o negócio é dar cá, toma lá. Marta se recusou a negociar cargo no governo Dilma após a eleição municipal. Ou o seu ministério saía logo, ou não haveria apoio explícito. E sob pressão, inclusive de Lula, que vetara sua candidatura a prefeita, a senadora Marta Suplicy, e agora ministra, né, da Cultura, impôs a condição do ministério para se engajar na campanha. Em conversas com Lula e Dilma, Marta Suplicy lembrou que virou senadora em 2010, na perspectiva de disputar a prefeitura ou virar ministra. Ela disse, eu não sou ministra, né? Não estou como ministra, então eu não estou como prefeita, então, como ministra, vocês podem me colocar agora. E lá se foi. Então, no dia de sua posse como ministra da Cultura, a senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo, ficou entre, olha só que coisa terrível para quem é religioso. Ela ficou entre a presunção e o sacrilégio. Marta Suplicy comparou a cúpula do governo, que agora integra, com a Santíssima Trindade. Qual é a Santíssima Trindade? Pai, mãe e filho, né? Então, Lula é Deus. Dilma, Pai, Filho, Pai, Filho e Espírito Santo. Foi minha colocação aqui agora, que é a Santíssima Trindade. Então, Lula, como ela diz, Lula é Deus. Dilma é bem avaliada e eu, Marta, tenho o apelo de quem fez.
Olha, sem tirar nem pôr. Sem tirar nem pôr. É Pai, Filho e Espírito Santo. Quer dizer, Dilma Lula é Deus. Ela disse, Lula é Deus. Ai, meu Deus. É um pecado. É um pecado. Deus se apiede desta alma. Lula é Deus, Dilma é bem avaliada e eu, Marta, tenho o apelo de quem fez. Então, para a cristandade, trata-se de um mistério, a existência de um Deus em 3 pessoas. Coisa que, com todo respeito, para aceitar, só deixando a fé atropelar a razão. É maluca. É uma pessoa que, gente, não é situada no tempo. Eu fui colega como deputada, e ela deputada, éramos amigas, conversávamos bastante. Mas ela tem uma coisa, altura. Eu, por exemplo, eu não entendo a Marta sendo PT. Eu não entendo. Uma pessoa que só quer andar na última moda, só tem, como o francês diz, dernier cri, né? O primeiro grito, o último grito, aliás, dernier cri. Então, na última moda, no último grito, é como ela vive. É o que tem de mais moderno, até as joias. Joias, o cabelo, as plásticas, o ambiente de riqueza. E ela diz, se fosse monarquia no Brasil, eu seria uma baronesa. Parece até a novela das 6 agora, hein? Em que nós vemos a Patrícia Pilar fazendo o papel de uma pessoa que teria o título de baronesa e com a libertação dos escravos e como a independência e tudo isso, ela perdeu tudo, o título, né? Então, está aí. Mas para a cristandade, trata-se de um mistério a existência de Deus. Então, vamos lá. Dona Marta extrapolou, menos ao comparar o Lula ao Padre Eterno e Dilma a Jesus. Ela exagerou mais ao apresentar-se como Espírito Santo. Arrogância igual raras vezes a gente vê. Bem como desrespeito amplo, geral e restrito para com a religião. Ixi, imaginem a mortandade que nós estamos vendo lá, né, no Oriente por causa de problema de se atacar Maomé, essas coisas, que é um desrespeito que existe. É um desrespeito. Olha, num dia, quando o nosso Ronalducho, tirou uma fotografia de braços abertos, disse que ele era o Cristo Redentor. Meu marido disse, minha filha, vamos rezar por esse rapaz. Eu acho que assim que começa o declínio de nós aqui na Terra, quando nós queremos nos igualar ao Pai. Bom, vamos ver se ela vai ser uma boa ministra, né? Bom, eu vou pular o mensalão, e véspera da sessão que foi concluída, nós estamos vendo aqui, o Supremo condenou por lavagem de dinheiro 8 dos 10 réus, acusados de participar da trama que higienizou o dinheiro sujo. Foram absolvidas apenas a Iana Tenória, do Banco Rural, e Geisa Dias, da CMPIB, de Marcos Valério, chamada de mequetrefe, pela sua própria defesa, aquela que eu falei ainda há pouco, e enfileiraram-se no rol dos culpados, todos do núcleo publicitário, o Marcos Valério e os ex-sócios Cristiano Paes, Ramon Rollerbeck, Simone Vasconcelos, ela que é ex-diretora da SMPIB, a empresa de Marcos Valério, Rogério Tolentino, advogado e ex-sócio de Marcos Valério, todos do núcleo publicitário. E do núcleo financeiro do Banco Rural, Cátia Rabelo, José Roberto Salgado e Vinícius Samarani. Esses foram os culpados. Excetuando-se, como nós falamos, Simone Vasconcelos, ex-diretora da CMPIB, Rogério Tolentino, advogado e ex-sócio de Valério, que arrostaram suas primeiras condenações. Os demais já haviam sido condenados nos capítulos anteriores. Mas, anteriormente, a Simone Vasconcelos, ex-diretora do CMPIB, e o Rogério Tolentino já vinham escapando. Mas ontem entraram para o rol também daqueles que têm contas a pagar. Então, é isso que nós estamos vendo. E durante
um comentário do ministro com um amigo no almoço, lá em Brasília. Ele disse que Márcio Tomás Bastos, ex-ministro da Justiça de Lula, Márcio Tomás Bastos, ele é responsável pela indicação de boa parte dos ministros guindados ao Supremo Tribunal Federal sobre Lula, que ele deve estar desarvorado, o ministro Márcio Tomás Bastos. Ele lembrou que a cliente de Tomás Bastos e ex-presidente do Banco Rural, a Cátia Rabelo, que colecionou condenações unânimes. Ele não conseguiu ganhar uma. Recordou o ministro que nem mesmo Ricardo Lewandowski e o ministro do Supremo Tribunal e o Dias Toffoli, mais maleáveis que a média dos colegas, se animaram a absolvê-la, quer dizer, absolver a Cátia Rabelo, da imputação de gestão fraudulenta. Tampouco a livrariam da lavagem. De fato, não livraram, né? E, no dizer do magistrado, o ex-ministro da Justiça de Lula foi demasiado agressivo em suas manifestações públicas e disse que o doutor deu entrevistas demais, chegou a querer levar a comunidade contra o Supremo Tribunal e os advogado que aparece mais do que os juízes e o cliente não costuma prestar bons serviços no Supremo. Então, é o que nós estamos vendo e assistindo por aí. Meus amigos, voltinha por aqui. Olha, Salvador, o Ibope colocou o Pelegrino, subiu 11 pontos. ACM Neto ainda lidera, mas desceu 1 ponto. A análise encomendada pela TV Bahia e o Ibope, ao Ibope, apontou um crescimento de 11 pontos percentuais pelo candidato petista, Nelson Pellegrino, e diminuiu a distância para 12 pontos percentuais entre ele e o candidato do DEM, ACM Neto. ACM Neto ainda lidera a disputa, mesmo com oscilação de 1 ponto percentual para baixo. Mas o ponto percentual são 4 pontos percentuais. Então, o Ibope pode até ter errado nesta colocação. Com o crescimento de Pellegrino, somou 17%. Então, está aí, 17% está Nelson Pellegrino e 39% está o ACM Neto. Ainda não está bem, não, o Nelson Pellegrino. Nelson Pellegrino está pedindo por tudo para ir ao segundo turno. Porque não está bem. Porque um governo já sai com 30% dos votos. Quer dizer, nem a turma, que era a turma dele, conseguiu. Corre, Lula! Faça um bom discurso hoje. Porque você está aqui, Lula. Está aqui já na Bahia. Está chegando, está vindo para cá, deve estar no avião. Sei lá se não já chegou. Mas vai fazer o seu discurso. Olha a sua garganta aí. Porque senão, não vai dar, não. O Mário Kertes está com 6. Então está muito distante de Nelson Pellegrino. Se tiver segundo turno, é Pellegrino e ACM Neto. Mas, vamos ver, aí está aquele negócio, né? Os lá de baixo, como Kertes, Marinho, da Luz, todo mundo, uns dizendo assim que talvez vão ficar com Pellegrino. Não sei não. Vamos ver, vontade quando o povo quer, não tem, mas estão todos unidos por um ideal, eleger Pellegrino. Até o ministro Alexandre Padilha está aqui hoje. Veio para a Bahia, marcou a data de hoje para poder visitar Salvador para inaugurar um espaço de recuperação para usuários de drogas e participar do Fórum Nordeste de Gestão em Saúde. Acho muito bom se não tivesse a coincidência da presença de Lula aqui. Isso é para dizer que ele está aqui, já que estava aqui, foi assistir ao comício. Porque senão tinha que pagar a hospedagem dele, tinha que pagar a viagem dele, tá entendendo? A passagem dele tinha que pagar, a passagem dele. Então, fazer de conta que tudo deu certo, casou tudo isso. Mas está aqui e, de qualquer maneira, esse problema com as drogas é muito grave e ele tem que fazer um discurso. Eu estou aqui, vim trazer isso, como ele tem feito, como fez em Mauá, agora no mês passado, né? Que ele disse assim, se votarem em mim, eu vou pegar todos os postos de saúde e vou remodelar. O hospital também, vou colocar um outro hospital, eu vou colocar um novo mobiliário em hospital, eu vou botar novos aparelhos em hospitais. É isso aí. Agora, o Valdir Pires
ex-governador do estado da Bahia, do PT, Valdir Pires, que foi ministro da Previdência Nacional, Valdir Pires, que foi senador, meus amigos, para poder, achando o velhinho que estava ajudando o partido dele, se candidatou. Pode ser que agora o PT coloque o Valdir Pires na televisão, porque está uma chiadeira geral. O PT, seguramente, a cúpula baiana, estabeleceu um cordão de isolamento em torno de um dos maiores nomes da política da Bahia. O ex-governador e ex-deputado Valdir Pires foi o que quebrou aquele que só ia os carlistas, e quando entrou Valdir Pires com o senador Josafá Marinho, ele conseguiu ganhar do Josafá Marinho. Mas, tá aí. Então, é o que aconteceu. O candidato agora vereador, o que demonstra o seu desprendimento político. Estava lá na cúpula e veio para aquilo quando a gente começa. É ótimo que se você for um bom vereador, vou te contar, viu? Você merece todos os aplausos, todos os respeitos que se deve ter a um senador e tudo mais. Porque se for bom, porque se não tiver senador, se você for um vereador que não vale nada, bota para fora logo, porque é um câncer também. Começou no dia 10 e vai até o dia 25 de setembro. Você pode conferir no foyer do Teatro Cidade do Saber, a exposição Natureza que Aflora. Um projeto realizado pelo Panorama Fotográfico e Aftanatura. O evento promove o encontro de 87 fotógrafos amadores e profissionais. E a nossa equipe conversou com Emídio Bastos, coordenador do Afnatura, e Marilton Trabuco, fotógrafo aqui do município de Camaçari. Nós vamos saber o que está acontecendo lá no foyer do Teatro Cidade do Saber. Vamos lá? Um dos amantes da natureza está aqui ao meu lado, que é o Emídio Bastos, coordenador da AF Natura. Tudo bom, Emídio? Tudo bem. Vamos fazer um passeio aqui por essa exposição? Claro. Então explica pra gente aqui essas primeiras fotografias, em que consiste elas? Ela traz para o espectador o que ele não consegue ver no dia a dia, né? O fotógrafo de natureza vai à mata, vai aos lugares mais íngremes e traz todas essas imagens. Aqui, por exemplo, nós temos uma imagem que é bem característica do fotógrafo de natureza. Ele consegue interagir com o animal, né? E essa imagem foi feita pelo Luiz Cláudio Marigo, que é considerado o pai da fotografia do Brasil. Uma outra imagem bem interessante é essa daqui, né? É a onça atrás de uma capivara, né? Então é uma imagem que você só vê na natureza, é uma imagem que você só indo no local para poder conseguir assistir isso, né? E mesmo assim você tem que ter a paciência, você tem que ter a perseverança e a sorte de conseguir uma imagem dessa, né? Emídio, e essa imagem aqui dessa onça, a gente percebe que ela não está muito feliz não, né? Não, ela está, nesse momento, acuada por, acho que uma dúzia de cachorros, né? Essa imagem foi feita no Pantanal, lá na região de Poconé, em 97. E foi uma das primeiras imagens de natureza que eu fiz. E essa moça estava comendo os bezerros e os fazendeiros resolveram dar um fim nela, né? E colocaram os cachorros em cima, ela subiu num toco para poder se proteger e foi o final dela. Depois dessa... Esse foi o último registro, né? O último registro dela. Você ressaltou para mim que algumas dessas fotografias são de fotógrafos amadores e outros profissionais. Mas a gente olhando assim, é meio difícil discernir isso, não é? É muito difícil, porque todo fotógrafo profissional, ele continua sendo amador. O amador quer dizer amar o que ele faz. A diferença entre o fotógrafo amador e o profissional é que o profissional ganha dinheiro com as fotografias. O trabalho dele é buscar as fotografias. A gente tem uma história bem interessante com essa imagem daqui, né? Quem fez isso aí foi o Zig Koch, né? O fotógrafo lá do Paraná. E é uma história bem interessante. Cada fotografia tem uma história, né? Essa, por exemplo, o Zig Koch estava fazendo
uma imagem, uma pedra bem aqui perto, e alguém gritando para ele lá de cima, né? E a zoada da cachoeira ele não conseguia entender o que o cara estava gritando para ele. Quando ele terminou de fazer a foto e foi falar com o cara falou: cara, você não viu uma urutu que estava embaixo da pedra? Ele conseguiu um registro bem diferente desse, né? Aqui, por exemplo, não teve urutu, mas essa imagem é muito interessante, né? Foi feita pelo Estel. O Estel, ele mora em Morro do Chapéu e é um fotógrafo amador. Mas você não tem diferença entre uma imagem e a outra, né? As duas têm qualidade, as duas têm definição, né? As duas têm conceito. São paisagens diferentes, né? São pensamentos diferentes, então, no caso, não tem como a gente comparar muito. Não, mas a gente compara pela qualidade e a técnica aplicada. Aí sim. Acho que só um profissional consegue ter esse olhar, né? Não, o amador também tem esse olhar, né? A linguagem da fotografia é a mesma, né? Tanto o profissional quanto o amador, já que eles são fotógrafos, eles devem dominar essa linguagem. E me diz, o interessante desses anfíbios aqui que você está falando pra gente é que eles só são encontrados aqui na Bahia, é isso mesmo? Isso, eles são endêmicos da Bahia, da Serra da Jiboia, ali na região de Santo Antônio de Jesus, né? E foi feito por uma bióloga e ela é fotógrafa amadora, né? Veja a qualidade, aquela outra também é endêmica daqui também. Então, um fotógrafo amador, como eu tinha falado, ele ama fotografar. Entendo. E no caso, se não existissem esses fotógrafos, a gente não teria nem registrado, né? Não haveria registro. O fotógrafo de natureza vai para registrar essas coisas que o espectador não consegue ver no dia a dia. Agora, essa questão de unir, de formar um elo entre o fotógrafo amador e o fotógrafo profissional, vocês encaram com muita dificuldade ou é fácil para vocês isso? Principalmente aqui na Bahia, é muito difícil, né? Aqui na Bahia nós não temos fotógrafos de natureza, né? E essa exposição, ela tem esse caráter, né? Que é de formar fotógrafo de natureza, descobrir fotógrafo de natureza através do encontro entre fotógrafos profissionais e fotógrafos amadores. E a gente já conseguiu descobrir pelo menos uns 2 ou 3 bons fotógrafos de natureza que estavam adormecidos, né? E agora estão se interessando mais. Essa exposição Natureza que Aflora é exatamente isso, aflorar a natureza dentro de cada um de nós. Aqui ao meu lado, Marilton Trabuco, um artista da casa, aqui de Camaçari, não é isso, Marilton? É isso, estamos tentando. Conta pra gente um pouquinho sobre essa sua arte aqui. Quando é que você descobriu que você também é um fotógrafo de natureza? Na verdade, fotografia como um todo. Natureza é uma das paixões, mas eu gosto de fotografar várias coisas. Eu costumo dizer que eu ainda não me encontrei ainda na fotografia, mas estou tentando e tentar já está muito legal. Fotografar a natureza é um desafio, porque você tem que, na verdade, se expor à própria natureza para conseguir uma imagem bacana, né? Você tem que acordar cedo, carregar peso, ir para lugares não muito confortáveis, mas tudo isso é recompensado quando você consegue uma boa imagem. E assim, as suas melhores fotografias, você conseguiu em momentos que você estava ali em busca de uma foto ou foram espontâneos? Assim, em algum momento você, nossa, tenho que registrar isso? Não, acontece as duas coisas. Às vezes você sai especificamente para fazer um tipo de fotografia e você fica lá até você conseguir aquela fotografia. E às vezes você está fazendo um outro tipo de fotografia e aparece uma cena, você registra e fica uma imagem bacana. Essa sua da arpia que está aqui em exposição, como é que foi que você conseguiu esse registro? Essa foto eu tirei ela em 2009. É uma foto do zoológico, é uma arpia em cativeiro. Não tive a oportunidade ainda de fotografar ela na natureza. Eu ia muito ao zoológico para treinar justamente essa coisa, porque fotografia é nada mais ou menos do que treinar, você conhecer o seu equipamento, saber o que é que você pode tirar dele. É uma ferramenta. E para você saber usar a ferramenta, você tem que usar ela. Então eu ia muito ao zoológico e num dia desses ela estava me olhando lá, fez essa pose aí para mim. Olha, é muito bonita essa reportagem, hein? Eu quero parabenizar
ao Emílio Bastos, sentimento dele, que explicação, que delicadeza ele teve aqui com a Tamara, com a nossa reportagem. E o Marilton Trabuco também. A gente vê sensibilidade. Você, para ser um fotógrafo, para fotografar a natureza, você tem que ter sensibilidade. Depois que a gente vê a fotografia, a gente até diz, mas eles observaram e trouxeram para nós. Né? Quero parabenizar e dizer para vocês que são aqui, que estão sempre assistindo o nosso Camaçari TV, vá com a sua família visitar essa exposição. Olha, eu canso de dizer que a Casa do Saber, a Cidade do Saber, foi uma grande obra do prefeito Caetano. That's all. Só. Né? Então, mas foi uma grande obra. Para mim, vai eternizá-lo. E professores também deveriam levar seus filhos, ou seus alunos, até lá para poder ver esta exposição. Belíssima, belíssima, belíssima. Olha, agenda do dia. Agenda do candidato a prefeito Maurício de Tude. Ele esteve às 10 horas da manhã, fez uma caminhada na Nova Vitória, ali na rua Maria Meire, que saiu dali. Às 4 horas da tarde, Maurício de Tude tem uma caminhada na Gleba A, na Rua das Travessas, ali na Casa de Taipa. Agenda do candidato Ademar Delgado, do PT. 10 horas, ele deu entrevista no Camaçari Notícias. E às 4 horas da tarde, caminhada no Jardim Limoeiro. Agenda de Índio, PSTU. Das 9 às 11, ele visitou a Orla. A concentração foi na Praça da Igreja Católica, em Vila de Abrantes. Na agenda do candidato Zé de Elísio de hoje, do Partido Progressista, o PP. Às 7h30, entrevista na Rádio Sucesso. Às 9h, olho no olho com Zé de Elísio, na etapa do Gravatá. Às 4 horas, olho no olho com Zé de Elísio, em Machadinho. Agenda do candidato Haroldo, do PSOL, não divulgou. Agenda da candidata Tereza Gifone, PSDB. 9 horas, fez uma caminhada na Cetrel. Às 3 horas da tarde, caminhada na Piaçaveira. E às 6 horas da tarde, comício na Lama Preta. Olha, o Zé de Elísio deu uma entrevista hoje pela manhã no Rock. Grande, é uma beleza. Rock, eu leio todo dia também seu blog, como leio Camaçari Agora. E Zé de Elísio foi muito verdadeiro ali, viu? Muito. E quero dizer para vocês, porque pelo que eu não ouvi só um comecinho, não pude ouvir o resto, mas quero dizer que Zé de Elísio estaria firme na candidatura dele, tem um esquema para as pessoas e aqueles que estavam seus seguidores começassem a sair, dando a ideia de que estariam indo embora para outros lados, mas tem aqueles que continuarão e que continuam ligados a Elísio. Continuo dizendo, eu não gosto de traição, eu não gosto, não aceito. Você tem o direito de mudar a sua ideia, seu pensamento, mas dentro de uma elegância e de um respeito. Agora estavam fazendo bypass. O homem que era o candidato, todo mundo chegava, queria tirar retrato com ele, era aquele negócio, todo mundo atrás. Como fazem com o Maurício, como fazem com a Tereza, como fazem com o Ademar, né? Tirar um retratinho, Naquele momento que começaram a dizer que ele ia abrir as pessoas então, ou que então ele não estava mais, ia receber aquelas ajudas que viriam de fora. Olha, se for por ajuda, eu acho que vocês estão errados, viu? Não é assim, não. Bom, nós temos aqui, meus amigos, atrizes da peça Emília, uma boneca tagarela, que é 2 meninas lindas, lindas. O pai fica encantado ali com esse encanto de meninas que há tempo eu estou aqui olhando.
Parece minhas netinhas, dá licença de eu dizer que são como minhas netinhas esses encantos. Ana Luísa Lemos é a Emília e Fernanda Lemos, Narizinho. Ô, sítio do Pica-Pau Amarelo. Nós vamos dar uma paradinha e eles vão entrar aqui já já e vocês vão ver que beleza. Voltamos já. Sua casa vai ficar muito mais bonita com a promoção de artigos de cama, mesa e banho na Enxovais Bahia. Capas de sofá a partir de R$ 28,90. Edredom casal a partir de R$ 45,90. Capa para almofada a partir de R$ 2,99. Jogo de banheiro com 3 peças a partir de R$ 8,90. Cortina a partir de R$ 16,90. Tapete de sala a partir de R$ 79,90. Jogo de cama 3 peças a partir de R$ 17,99. Colcha bordada a partir de R$ 17,99. Toalha de banho infantil a partir de R$ 14,90. Artigos de cama, mesa e banho em até 6 vezes sem juros. Aceitamos Visa e Master. Avenida Radial A, 55, Centro, Camaçari. Telefone 71 3622 1885. Enxovais Bahia. Impossível não comprar. O Graac sabe onde quer chegar, por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. Graac, combatendo e vencendo o câncer infantil. A dengue se combate em todos os lugares, até no lixo. E aí, todo mundo cuida do lixo direitinho? Lugar de lixo é no lixo. Não jogue lixo em terrenos baldios. Esvazie garrafas, potes e tudo que possa acumular água antes de jogar fora. Amarre bem o saco de lixo e deixe a lixeira bem tampada. Gente, a dengue pode matar. Não deixe o mosquito nascer. E lembre-se, hein? A dengue é problema meu, seu e de todos. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Com esse atacante, não dá. O cara não vale R$10. Mas não vale mesmo. Ainda mais agora com a nota nova. Você já viu? Tem marca d'água com animal e com o valor da nota, alto relevo. E a novidade? O número que muda de cor. Isso é arte. Se o futebol daquele cara fosse assim, ele valeria o dobro. O quê? Uma nota de 20? É ruim, hein? É nova também. A segunda família do Real cresceu. Chegaram as novas notas de R$10 e R$20. Que maneiro, cara. Olha só. Confira sempre os itens de segurança. Gol em Camaçari. Nova loja de suplementos nutricionais. Batata Muscle. Há 10 anos no mercado, traz as últimas novidades em suplementos e treinamento. Atendimento direto com uma nutricionista e um personal trainer. Trabalhamos com todos os cartões. Venha e confira. Avenida Radial A, número 80. Loja 6. Centro no Shopping do Japéu. Telefone 36210106. A dengue se combate em todos os lugares, até no lixo. E aí, todo mundo cuida do lixo direitinho? Lugar de lixo é no lixo. Não jogue lixo em terrenos baldios. Esvazie garrafas, potes e tudo que possa acumular água antes de jogar fora. Amarre bem o saco de lixo e deixe a lixeira bem tampada. Gente, a dengue pode matar. Não deixe o mosquito nascer. E lembre-se, hein? A dengue é problema meu, seu e de todos. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Com esse atacante, não dá. O cara não vale R$10. Mas não vale mesmo. Ainda mais agora com a nota nova. Você já viu? Tem marca d'água com animal e com o valor da nota, alto relevo. E a novidade? O número que muda de cor. Isso é arte. Se o futebol daquele cara fosse assim, ele valeria o dobro. O quê? Uma nota de 20? É ruim, hein? É nova também. A segunda família do Real cresceu. Chegaram as novas notas de R$10 e R$20. Que maneiro, cara. Olha só. Confira sempre os itens de segurança.
Olá, Camaçari! Estamos aqui num bate-papo gostoso com as meninas que hoje estão interpretando um dos personagens mais queridos do Brasil, que são os personagens de Monteiro Lobato. Estou aqui do meu lado com a Narizinho e a Emília, que na realidade são Fernanda e Luísa Lemos, que estão aqui conosco para convidar a gente para participar da peça delas e, ao mesmo tempo, contar para a gente como é a vida de atriz e como é a vida de pessoas famosas e admiradas na cidade de Camaçari. Não é isso? Olá, vamos começar por Luísa. Tudo bom, Luísa? Tudo. Oi a todos, a Eli. E eu queria falar sobre a peça que vai ser dia 18 de setembro, às 18h30, no Teatro Magalhães Neto. A venda dos ingressos vai começar das 14 horas. Vai ser R$4 inteira e R$2 meia. Isso, já convidou, tá vendo? E você, Fernanda, eu quero já começar perguntando a você, como é que você faz para conciliar os estudos com o teatro? Boa tarde, Camaçari. Boa tarde, Lai. Bom, às vezes é meio complicado, porque tem vezes que eu preciso faltar aula para apresentar, que tem apresentações de manhã, ou então às vezes são de tarde, mas eu tenho que ir logo de manhã para poder passar luz, essas coisas. Às vezes tem que ter ensaio de manhã. É complicado, a gente tem que se esforçar mais, porque como falta muito às vezes, aí tem que pegar o assunto com os colegas, pedir pro professor para revisar. Então é meio complicado, mas é legal. Agora, vocês duas, logo quando eu conheci, eu achei com jeitinho de meninas tímidas. Eu fiquei, como é que essas duas meninas tímidas estão encenando uma peça, principalmente a Emília, que é espiritada. Não é espiritada, a Emília? Então, vocês eram tímidas, deixaram de ser ou nunca foram? É só a impressão que a gente tem. Bom, eu era tímida, era bastante tímida quando eu era bem menor. Quando eu comecei a fazer teatro, eu diminuí. Fiquei menos tímida, mas ainda continuava. Mas agora tá menos. Tô um pouco tímida. E você, era muito tímida. Nem sou, né? Mas o teatro ajudou bastante a acabar com isso. Isso. E na escola, vocês são populares por conta do teatro? As pessoas falam muito, querem ser amigas de vocês por causa do teatro? Geralmente o da quinta série, o pessoal, porque eu tenho uma prima que estuda da quinta série e fala pros amigos aí tal, fica falando com a gente. Entendi. E eu já conheço todo mundo da escola, porque meu último ano lá, então já conheço todo mundo, já falo com todo mundo é meu amigo. Vem cá, e como iniciou a vida de vocês no teatro? De quem veio a ideia? Do papai, da mamãe? Ou foi uma coisa que vocês mostraram em algum momento na escola, que vocês tinham essa veia artística? Como é que iniciou? Bom, começou, foi meio engraçado. Porque assim, eu comecei, eu e Luísa começamos na oficina de teatro que teve. Foi a Caminho da Ternura, que meu pai falou: bora, meninas, fazer teatro, vocês são muito tímidas, não sei o que. Se vocês não quiserem continuar, vocês não continuam. Eu vou também. Aí tá, foi. Aí quando chegou lá, a primeira aula meu pai foi. Na segunda, ele nem foi mais. Só foi eu e Luísa. A gente gostou, continuamos e agora estamos aí. Ou seja, ele foi incentivador, né? Porque ele foi com vocês para puxar e depois ele, pronto, minhas filhas gostaram, agora eu já posso sair, né? Então, eu achei bem bonita essa história que você contou, por mais que tenha sido engraçada. Olha só algumas imagens lá da peça de vocês, não é isso? É. Olha só. E aí vocês têm também o Pedrinho, lógico, o Saci. Como é que o Saci faz o truque dele para ficar com uma perna só? O truque ninguém pode revelar. Tem a Dona Benta também? Não, a peça tem o Dr. Caramujo, o Saci, a Cuca, Pedrinho, Narizinho, a Emília e tem 2 dançarinas. E vocês poderiam, assim, contar um pouquinho do que acontece na história, porque a gente sabe que a obra de Monteiro Lobato é imensa, né? Então, assim, mais ou menos que trecho que vocês estão fazendo no teatro? É o início da trama. Ela cria vida, começa a falar,
vai descobrindo coisas novas. E tem tudo isso na história. Ela toma uma pílula, né? Como é que ela faz para começar a falar? Que eu não lembro mais. Ela toma uma pílula que o Dr. Caramujo dá para ela. Aí ela começa a tagarelar, e depois vocês aguentam a Emília falando. Não mais falar. Agora você tá ótima como narizinho. A pelezinha clarinha, o cabelinho preto. Tá com cara de narizinho ela, viu? Muito bem escolhido isso. Olha só, vocês já se inspiram em alguém? Já, tipo assim, vislumbrando o caminho de atriz. Você já tem alguém que vocês querem se espelhar para parecer com elas quando crescer? Eu acho a Isabelle Drummond. Eu gosto muito dela. Aquela que tá fazendo a Cida da novela, isso. Até lembra também com você, clarinha do cabelinho preto. E você? A Isabelle fez a Emília. Sim. No antigo sítio do Pica-Pau Amarelo. Exatamente, ela foi Emília. Aí eu espelho também nela algumas coisas. Agora, no dia da apresentação, qual a rotina de vocês para maquiar essas coisas, principalmente a Emília? Demora muito? Demora. No dia da apresentação, geralmente, a apresentação agora vai ser 6h30 da tarde. A gente tem que estar lá mais ou menos 1h da tarde, ou então às vezes até mais cedo. Porque a gente tem que passar luz, tem que passar algumas partes da peça. Aí depois a gente se arruma, veste a roupa da personagem, faz a maquiagem, arruma o cabelo. Depois tem que se aquecer voz. Aí fica todo mundo nervoso, esperando pra começar. Então é cheio de técnica, né? E demora pra te maquiar? Incomoda alguma coisa a maquiagem da Emília? Não incomoda, mas demora bastante. Tem que botar peruca, tem que fazer a maquiagem, vestir a roupa. Dá algum nervosismo? Porque tem algumas atrizes que dizem que sempre, quando entram no palco, é como se fosse a primeira vez. O coração dá uma aceleradinha. Sempre tem que ter frio na barriga. Sem frio na barriga não tem graça. Né? Agora, esquecem? Já aconteceu de vocês esquecerem alguma fala e alguém ter que ajudar vocês para vocês lembrarem a fala? Já teve um caso que eu acabei falando antes de tomar a pílula. Então, olha só que legal. E também, eu já esqueci e uma vez eu ajudei, que esqueceu uma parte. Sempre ajuda, um ajuda o outro. Vocês têm algum ritual, assim, uma coisa assim, como se fosse, antes de subir no palco, eu tenho que fazer o sinal da cruz, eu tenho que pedir alguma coisa a Deus para dar tudo certo? Vocês têm algum ritual quando entra e quando sai do palco? Rezar, com certeza, sempre. Nós sempre oramos antes de entrar no palco. Isso, para ter proteção, né? E nada dá errado, porque tanta coisa pode acontecer no ao vivo, né? Até aqui agora, quanta coisa. Olha só, como você vê o apoio da família de vocês no prestígio? Porque assim, eu vi seu pai todo empolgado com vocês, aí liga para suas tias, para as pessoas para assistirem vocês na TV. Como é que vocês sentem isso? Nossos primos, eles gostam bastante da peça. Nasceu ano passado meu priminho Enzo Pietro. E aí ele já deve curtir, né? Aí ele vai assistir esse ano. Foi engraçado que ano passado, que foi dia 12 de outubro, que teve o musical da Emília Boneca Tagarela. E ele nasceu justamente no dia. Aí não teve como a mãe dele, nem a minha tia, no caso. Mas ficou marcado o dia, né? Com o nascimento dele. Ele devia até ter chamado Pedrinho. E esse ano... Né? Devia ter botado o nome de Monteiro Lobato nele, de um personagem de Monteiro Lobato nele. Esse ano ele vai assistir a peça. Isso. Esse ano ele vai. E quais foram as principais peças que vocês já participaram? O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Maurício, e agora a Emília, e a Boneca Tagarela. E qual que vocês mais gostaram de fazer? Eu gostei muito do Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Maurício, porque foi bem engraçado, entendeu? Os personagens todos bem engraçados. Mas essa Chapeuzinho Vermelho, você foi, no caso, a Chapeuzinho. Como foi você ser a Chapeuzinho? E o final dessa peça era um final surpreendente, porque você falou, foi engraçado. Tinha alguma coisa surpreendente? Tinha.
É porque era bem legal, entendeu? A peça tinha várias piadinhas e tal. O lobo era muito atrapalhado, engraçado. Em vez de ser um lobo mau, era um lobo engraçado, entendeu? Mas era bem legal, gostei muito. É tão bom, né? Quando pega uma peça dessa, que via de regra tem uma certa tensão. Por exemplo, a Cuca gera tensão nas crianças. O lobo mau gera tensão nas crianças. Aí quando você bota uma comicidade, uma coisa engraçada, naqueles personagens que causam terror, a peça fica leve. Você vê as crianças rindo. Tem torcida na peça? Tipo assim, na do lobo mau, tinha torcida quando aconteceu alguma coisa ruim com o lobo. Aí todo mundo batendo palma porque o lobo estava de alguma maneira em uma encrenca. Na verdade, o lobo era mais atrapalhado. E o que ele fazia de errado, todo mundo se acabava de rir, entendeu? Que era bem engraçado. Ele geralmente caía, se batia em algum lugar. Agora, olha só, onde é que as pessoas podem encontrar vocês? Tipo assim, no Face, vocês estão em que lugar? Se a gente quiser pesquisar sobre o trabalho de vocês, procurar ver, a gente acha vocês aonde? Bom, meu pai tem o Face, que é o Fernando Lemos Produções, e lá tem o meu e o da Luísa, que tem logo, assim que você entrar, você vê logo, você procura Fernando Lemos Produções, aí vai aparecer, vai ter a foto da Emília, vai ter um monte de coisa sobre a peça, dizendo os dias, as horas, quando vai ter apresentação, essas coisas todas. Certo. Agora eu sei que você está com a listinha de agradecimentos e eu queria que você falasse para as pessoas. Bom, eu quero agradecer a todas as escolas particulares de Camaçari. Especialmente o ENSA, que é a nossa escola educadária Nossa Senhora Aparecida, de Terezinha, na Gleba B. A Pro Terezinha também. Agradecer a Escola Descobrindo o Saber, do bairro Novo Horizonte, porque é lá que a gente está ensaiando. A Marisa. A gente quer agradecer a ela. A Secretaria de Cultura Vital. Obrigada, tá? A Mônica Homem e Bruno Lunelli, que são diretores lá do Teatro Novo, do Alberto Martins. E só isso. E eu quero mandar um beijo pra minha mãe. Beijo, mãe. E mandar um beijo pra todo mundo que tá me assistindo. E pra todos os meus colegas lá da escola. Também quero mandar um beijo pra minha mãe. Beijo. É a Miriam Lemos. Faz cenário e o figurino da peça. Agora, antes de terminar rapidinho, o que vocês estão achando do Alberto Martins, do teatro? Eu tô achando super legal, gostei. Foi ontem a gente foi ensaiar lá, passar geral, achei bem legal lá. Isso. Não, porque é um orgulho para a cidade de Camaçari ter um teatro com o nome Alberto Martins, que foi um dos precursores, né, do teatro aqui. Naquele tempo em que ainda fazia teatro, um esforço grande para produzir, um esforço grande para montar as peças, e a gente fica muito contente em ter um teatro com o nome deles. Né? Então tá bom, gente. Olha, eu queria agradecer as meninas, novamente convidar vocês para assistirem o teatro, a peça que elas estão, né? Que é Emília, pode dizer o nome, uma boneca tagarela. E a Emília vai estar lá tagarelando para todos. Então vamos lá assistir. Até o próximo programa e obrigada a todos.